Falar sobre pensão alimentícia. Olha a sujeira que eles fizeram, tudo cheio de argila. Tudo bem, maravilhosa? Tudo maravilhosa, você tá linda. Você também. A gente vai falar sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia, bafão, né? Bafão. Você está acompanhando, que ontem os meninos falaram aqui, eu estou acompanhando pelo que eles falaram. Sim. Aquele Carlinhos que era do Pânico, que assim, em linhas gerais, o que eu me lembro que eles me disseram aqui, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Ele tem um filho de 8 anos. Sim. Deve pensão a 7, segundo a mãe da criança, e essa dívida gira em torno de R$700 mil. Sim. Em linhas gerais. Em linhas gerais, é o que divulgam, né? E aí o que ele diz é que ele não pode ver a criança, que a mãe dificulta o contato e etc e tal. Aí eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta aqui. Essa é uma questão. A outra questão... Boa. É a criança ter que comer, beber, dormir, ir pra escola, usar roupa. Isso mesmo, Regina. Uma questão é visitação, que é direito do genitor, as visitas, e a obrigação, o dever, veja só, direito e dever de pagar a pensão alimentícia. Esse é um fato recorrente, as pessoas confundem muito. Ah, não deixa ver a criança, eu chego lá, um dia tá com problema, ou sei lá, uma febre, ou foi na casa de um amigo, uma festinha, toda vez tem uma desculpa para que eu não visite a criança. Isso é uma história que você tem que resolver numa ação simples, que é de obrigação de fazer, com aplicação de multa, etc e tal. Você pode resolver isso facilmente através de uma ação para obrigar a cumprir o que ficou decidido. A questão da pensão, as pessoas falam assim, mas doutora, eu não vou pagar, sabe por quê? Porque não me deixa ver, não deixa tirar a criança. Veja, isso não tem nada a ver. Você pode, inclusive, ter uma ordem de prisão pelo fato de você não pagar a pensão. Mas ficar discutindo isso, olha, não deixa ver, ou eu reduzi o meu salário, perdi o emprego. Ah, isso, ele também falou isso. Não é verdade? Que deve ser verdade. A gente acredita que sim. Exato. Então, veja, que é um processo que tramita em segredo de justiça, então a gente não sabe detalhes. Mas o que se ventila na mídia, a gente acaba sabendo, né? Acaba se tornando público. Então, assim, reduzir o trabalho, hoje reduzir os seus ganhos, ou perdeu o emprego, você tem que imediatamente comunicar e pedir a alteração dessa pensão. Por quê? Ah, reduziu o meu trabalho, reduziu o meu salário, então eu vou pagar, vou depositar menos. Então, pode cobrar a diferença? Pode, porque só vai ficar decretado que ficou reduzido através de uma decisão judicial. Enquanto não tem a decisão, vale o que foi combinado lá atrás. Vale o que ficou combinado. Então, veja, aí a pessoa tem uma execução de pensão alimentos, em contrapartida já ingressa com uma revisional e quer mudar tudo. E os atrasados? E o débito? Então, não tem conversa. Ou se faz um acordo, o que muitas vezes se torna quase que impossível, né? E principalmente nessa monta, nesse valor. Então, o que passou? Não. E outra coisa... Vai preso, vai cumprir os 30 dias, a pessoa acha assim, não, vai preso, eu vou cumprir, zerou. Não, não zera, vai continuar devendo. Doutora Sandra, então, pera lá, veja se eu entendi corretamente. Sim. São dois assuntos diferentes. Sim. O pagamento da pensão e a dificuldade em visitar o próprio filho. Sim, exatamente. São dois assuntos diferentes que devem ser conduzidos de maneiras diferentes. Diferentes, porque inclusive você pode discutir numa ação específica, que é a guarda, a fixação da guarda e as visitas, é um procedimento, e a questão da pensão alimentícia é outra. Perfeito. É uma lei específica que trata sobre a questão dos alimentos. O rito é diferente, a legislação é diferente. Então, por isso que às vezes a gente desmembra, porque se demora para discutir a questão da guarda, visitas, etc. Mas precisa se manter, precisa sobreviver. Então, discute a pensão alimentícia e depois vamos discutindo o resto. E pode pedir liminar, gente. Então, inclusive na questão das visitas, pode pedir, não está sendo cumprida, então entra com um pedido de medida de urgência e que seja cumprida da forma como foi estabelecida. Da pensão, a revisão também, você também pode pedir essa liminar, essa medida de urgência. Caso contrário, vai haver prejuízo irreversível, que é a prisão, etc, etc. Se o sujeito estiver foragido, que é o caso desse moço. Então, na verdade, já aí não pode ver a criança mesmo, né? Então, se for visitar o filho nessa circunstância, o que vai acontecer? Até chegar o filho, vai ser comunicado e ele pode ser preso. A questão de ser preso é, como eu disse, ele vai cumprir... Me parece que é 30 dias que foi aplicado esse caso, o juiz poderia varia aplicar de caso mais. para caso? O juiz é que vai aplicar, pode ser até 60 dias, né? Mas vai continuar devendo. O que não pode é afrontar, né? Dizer assim, olha, não, eu não vou preso, ou vai ficar me procurando até... Um dia isso vai acabar. O que eu sugiro é que se discuta essa questão
tente-se entabular um acordo em juízo, né? E que se faça essa modificação, porque se não pode pagar, Regina, é uma bola de neve, isso vai aumentando, Exato. vai aumentando, porque enquanto está foragido, a questão é o seguinte, não está suspensa a pensão, continua devendo, é 1 mês, 2, 3, são 10 meses foragido, ainda são devidos esses 10 meses, e aí? Tá. Como é que fica? Bem complicado e muito comum. Muito, demais, demais, todos os dias a gente vê. O grande problema, Regina, é que quando tem essa discussão que é pessoal entre pai e a mãe, os genitores, não se chega a um acordo com relação ao filho. E quem acaba sofrendo é o filho. Criança. O filho fica privado de ver o pai fica privado de visitar o filho. Aquele falatório. É aquele falatório. Na cabeça da criança. Se tivesse ingressado com a ação, já pedido a revisão lá atrás, no início, então assim, existe a demora do judiciário com relação, eu já ouvi essa história, com relação ao julgamento de uma possível revisão. Gente, existe hoje medida de urgência. Tem que levar para os autos toda essa situação e pedir que seja despachado com urgência. O que se quer é uma revisão do período que já está sendo executado. Aí não é possível mais. Perguntas do pessoal de casa, que assim, isso é muito comum em todas as famílias. Sim. Começando com a pergunta do Daniel. Em quais casos cabe ordem de prisão e penhora de bens por dívida de pensão alimentícia? Em todas as situações de execução de pensão alimentícia, cabe a penhora e cabe a prisão. Cabe ao profissional verificar qual é a melhor conduta. Então, nós temos dispositivo no Código de Processo que ele diz assim, olha, pode-se penhorar o bem, inclusive que seja o único bem. Então, não existe isso, olha, é bem de família, onde eu vivo. Pode penhorar o fundo de garantia, que é personalíssimo. Pode até penhorar o fundo de garantia. Se tiver emprego, pode pedir para fazer a penhora. Então, assim, Regina, não adianta, como a gente disse, a prisão. A prisão vai tirar, muitas vezes, o genitor do trabalho, vai deixar de ganhar e você não recebeu os valores. Então, vai se optar também por quê? Por penhora de bens, que de qualquer forma que se garanta o recebimento daquele valor para os alimentos. Vai demorar um pouquinho? Penhora, avaliação de bem, vai a leilão, etc. Quem sabe até um acordo sai nessa situação, né? Tá certo. Próxima pergunta do Jorge. Quero aumentar a frequência das visitas e sempre que falo nisso, minha ex quer aumentar a pensão. Pode? Olha só, não pode, não é assim que funciona. Se você acha que houve uma modificação no ganho de quem paga ou o aumento da necessidade daquele que recebe, ingresse com uma ação revisional de alimentos. Ela não tem que resolver com a mãe. Exatamente. E outra, quer aumentar as visitas, ingresse com uma revisional de visitas. Não precisa ficar discutindo. Se já tentou, não consegue e a barganha é a pensão alimentícia, muda de vida. Ingressa com uma revisional de alimentos. É verdade. É ótimo, vai ficar ótimo, sofrendo, muda de vida. Muda de vida. Então, ingresse com a revisional de visitas e diz, olha, eu quero aumentar minha convivência com meu filho, mas todas as vezes eu sou impedido por conta de que quero o aumento da pensão. Não houve aumento no meu patrimônio, não houve aumento no meu salário, então eu não tenho como aumentar. Então, é assim que é discutido. Aumentar o convívio com o filho, com a filha, via de regra, é muito salutar. Com certeza, via de regra, a não ser que haja algum impedimento, tá? Um impedimento legal, uma questão de, vamos dizer assim, que tem uma medida protetiva, não pode ter aproximação, que há uma lesão dentro de casa, um abuso sexual, que existe violência doméstica, aí nesses casos, então, há o impedimento. Fora isso, é muito salutar essa aproximação. E é o que eu digo sempre, a mãe às vezes não quer, meu filho é muito novo, é muito jovem, bebê, criança, precisa de mim o tempo todo. Quando chegar com 13, 14 anos, aí a mãe diz assim, não aguento adolescentes, olha, seu filho quer falar com você, você não vem retirar seu filho. Então, assim, vamos devagar e vamos dividindo as responsabilidades e aproximando, porque você vai precisar da presença do pai mais tarde. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Maura. Meu rendimento diminuiu muito e estou depositando valor bem menor do que o estipulado pelo juiz. Corro o risco de ser presa? Totalmente, totalmente. Se não deposita o valor que ficou estipulado, o juiz não sabe quais são os motivos. Não adianta você chegar para a mãe dos seus filhos ou pai, porque hoje pode ser que até tem mãe pagando a pensão. Então, diz assim, olha, diminuíram os ganhos, então eu tinha que depositar 3 mil, vou depositar só 1.000, porque eu não tenho como pagar. E vai depositando os 1.000.
Você tem a garantia que não vai ser executado? Não, nunca. Porque tem um título judicial que ele é executável, é para cobrar. É como se fosse um cheque. Então vai cobrar. Amanhã vocês se desentendem, é isso que acontece, viu, Regina? Se desentende, diz assim, olha, você está vendo esses 2 anos que você ficou depositando os 1.000 tá aqui, e ficaram faltando 2.000 todos os meses? Então tá aqui a conta, atualizado, corrigido com juros e correção. E vai ser pedida a sua prisão. É possível? Sim. Se não pagar, vai preso. Não tem jeito. Não tem jeito. Próxima pergunta. Luciana, como funciona a pensão alimentícia em caso de desemprego? Boa pergunta. Ótima. Quando se faz um acordo, a sugestão é sempre o seguinte: se pensar que, hipoteticamente, hoje você pode ter, como nesse caso foi mencionado, que a pessoa até descreveu na mídia, que foi estipulado o valor de R$7.000 por mês. É um valor considerável? Sim, para uma criança é um valor considerável, considerando todas as despesas. Então, possibilidade daquele que paga e a necessidade daquele que recebe. Então, necessitava disso, concordei pagar os 7.000. Fiquei, e se eu ficar desempregado? Já tem que constar no acordo que, num caso de desemprego e impossibilidade, vai ficar estipulado um mínimo possível. Meio salário, um salário. Então, é o que se estipular numa mesa de audiência, num acordo entabulado entre as partes. Supondo que isso não foi feito, não consideramos a possibilidade de desemprego ou de demissão. Não considerado, o que é uma falha, porque gera prejuízo, né? Porque as coisas mudam, a vida muda. Aí tem que pedir revisional. Com certeza, imediatamente. Tá. Juntar a carteira profissional, rescisão, contrato, distrato de contrato, porque hoje não tem só CTPS, registro em carteira. Você tem um contrato, você tem uma empresa e você fez um contrato, uma PJ. Então, houve um distrato, então já junta imediatamente, diz, olha, eu ganhava 40, 50 mil por mês, hoje eu estou desempregado, não consigo emprego, teve um distrato e eu não tenho como pagar, preciso reduzir imediatamente, com medida de urgência, senão vai correndo a pensão até que o juiz não decida, tá? Próxima pergunta, Núbia. Eu e o pai dos meus filhos chegamos a um acordo, porém, ele nunca deposita a pensão em valor e dia corretos. Posso impedir as visitas? Olha só, impedir as visitas... Não é moeda de troca visita, né? Falou tudo, Regina. Doutora Daniotti. É aquela história. Isso é prejudicial para todos. Então, assim, impedir as visitas nunca, sob pena de repente, responder por uma questão de alienação parental. Quer dizer, impedir o contato com o genitor que não detém a guarda. Agora, quando diz assim... chegamos a um acordo, porém ele nunca deposita. Isso também é recorrente, porque você tem a escola que vence dia 10, você tem o balé que vence no dia 5, a alimentação você tem a diária. Conta de luz, você tem a alimentação diária, você tem a pessoa que colabora com você dentro de casa, não é isso? A colaboradora, o colaborador, condomínio, a perua escolar, né? O lanche das crianças, quer dizer, isso não espera. E a grande reclamação é essa. Então, assim, quando não há um emprego fixo com CLT que desconta diretamente na fonte, a pessoa paga quando ela entende que tem o dinheiro disponível para pagar para o filho. Porém, as despesas vão se acumulando e muitas vezes uma escola que paga atrasado, perua atrasado, etc e tal, tem multa. E aí as despesas aumentam. Então, não é um bom negócio. Se não cumpre, obrigação de fazer, com aplicação de multa. Ou, quem sabe, os atrasos podem gerar uma outra situação mais grave, né? O juiz aplicar, de repente, uma situação mais grave para a pessoa que comete isso, porque causa prejuízo para os menores. Bom, continuando, Cíntia. Tenho 2 beagles e um gato. É verdade que posso pedir pensão para os meus filhos de pelo? Ai, que bonitinho. Por quanto tempo e se ele não pagar? Que graça, hoje em dia é muito comum. Então, vamos dizer assim, nos acordos que nós fazemos em divórcio, hoje nós temos, né, para a discussão dos filhos havidos no casamento e temos os filhos de 4 patas, os filhos de pelo, que foi chamado ali, né, bem carinhosamente. Então, o casal tem os bichos, né, tem os animaizinhos de estimação, que eles chamam de filhos. E aí tem as despesas com veterinário, ração, vacinas, passeios, às vezes creche, roupinha, banho e etc. Tudo isso é pago, então vamos dizer, pelo marido que hoje não está mais na casa e resolveram se separar. Muito bem. Você já viu a situação de um cachorrinho, de um casal que está se separando muitas vezes? Fica deprimido,
Isso acontece, Regina, isso Começa é verdade. a fazer as necessidades em outros lugares. Sim, exatamente, marcando atenção. território, chamando atenção e tudo mais. E às vezes é um cachorrinho que está acostumado, ou um bicho, um gato, que seja, para tomar banho a cada 15 dias, todo bonitinho, de lacinho, isso e aquilo, perfumado. Aí acabou, separou, divorciou, acabou o dinheiro, acabou a condição, aí o cachorro já fica todo empelotado, já tem um problema de saúde, não dá para levar no veterinário. O comportamento deles muda. Muda completamente. Muda. Hoje já a situação já é diferente. Então pode se estabelecer a pensão alimentícia para esses nossos irmãozinhos, para nossos filhos de pelo? Sim, com certeza. E por quanto tempo? Geralmente nós fazemos por tempo indeterminado. Eles têm uma vida, infelizmente, mais curta que a nossa, né? E aí, você pode estipular, eu quero a pensão alimentícia para o bicho até 2 anos de idade. Não, é para a vida. Para a vida toda, né? Que pode ser custeado entre os dois, dividido entre os dois. E você sabe o que eu já cheguei a fazer num acordo de divórcio? A visita, guarda compartilhada. Eu já vi também. Fazer as visitas, porque são apegados, então dizem assim, olha, vai ficar uma semana comigo, eu posso passar, pegar no final de semana, aí vai levar no parque, passear, etc e tal, e dividem essa companhia dos nossos queridos amigos, né, de 4 patas. Isso é bastante comum, importante e salutar. E tem os filhos, que também têm amor na criação. Sente falta do bicho. Sim, com certeza. Mais uma pergunta, Jefferson, minha ex, que já tinha uma filha de 2 meses de outro relacionamento. O pai biológico nunca prestou assistência. Hoje ela está com 13 anos e minha ex quer paternidade socioafetiva e pensão. É possível? O que é a paternidade socioafetiva, doutora? Então vamos lá. Hoje nós temos esse instituto que é da socioafetividade. Então a nossa Constituição e o direito de família hoje preserva que aquele que cria, que exerce a função de pai ou de mãe. É a socioafetividade. Não é o biológico. O biológico tem a função dele, o pai biológico, tem o gene do pai e tudo mais, porém às vezes tem e o pai não cuida, a mãe não cuida, então quem cuida é a madrasta, é o padrasto, é o outro parceiro da mãe, etc. Aí veja só, essa intimidade que há entre o filho, né, o seu filho, com o seu companheiro, é possível se estabelecer como se fosse um pai socioafetivo. O que é o pai socioafetivo? Aquele que ama, que conduz, que cuida, que convive, que arca com as despesas. Mas vamos ver, tem que ser bem estrito esse relacionamento, porque não adianta, por exemplo, ter o filho, pode ter o filho, mas trata com indiferença, não tem aquela proximidade de pai e mãe. Então, se há essa proximidade, pode ter essa socioafetividade, sim, inclusive constando no registro de nascimento, Regina, tá? E como é que faz? Tira o nome do pai biológico? Não necessariamente. Então, a certidão vai lá, paternidade, né? Ou filiação, desculpe. Filiação. Para não constar, né? Pai, pai, mãe, ou mãe, mãe e pai. Então, consta a filiação, o nome de todos, e a responsabilidade aqui é dividida, né? É solidária. Então, assim, o pai biológico não pode, o socioafetivo pode. Ele pode incluir, por exemplo, no plano de saúde da empresa? Pode. Porque ele é o pai, ele também cria, é socioafetividade. Então, ela pode pedir pensão no caso de separação para o pai? Pode. Pode, neste caso, se ficar realmente estabelecido que ele é o pai socioafetivo. Tá bem? Temos uma coisa em comum. O nosso anelzinho Super Gênios ativar. Que a doutora Sandra que me deu de presente. Todas as vezes que eu coloco, eu falo, ai, será que ela vai vir que usando carinho, hoje? Regina? O seu e me presentear. Quer comer Obrigada, depois uma viu? culinária do Dr. Lee? Ai, Dr. Lee, claro, sim. Se comida com risada, né? Então pronto. Aceito, obrigada. Doutora Sandra Daniotti vai para a mesa, mas antes, o e-mail e o telefone da doutora Sandra não é bem assim, Daniotti. E-mail sdaniotti@uol.com.br. S Daniotti, Daniotti é com 2 T's e I. sdaniotti@uol.com.br. Na dúvida, liga para a doutora Sandra. O telefone é 11 3857 5778. 3857 5778. No Face você tá como Sandra Daniotti? Sandra Daniotti. Pronto, no Instagram Face também. Tá, tem todas as informações. Tem. Obrigada, Rê. Até daqui a pouco. Até. A mesa. Eu vi umas horas o olhinho batendo assim, eu falei, ela tá raciocinando. Obrigada, com certeza. doutora Sandra. Obrigada, Até Regina. mais.